A Semana Política. A Semana Política. João Paulo Rebelo, Paula Santos, Paulo Edson Cunha. Debatem os principais temas da semana na perspectiva da região. À segunda-feira, a partir das 5 da tarde, com repetição, terça às 3. A Semana Política. A Semana Política. Boa tarde, cá estamos para mais A Semana Política, com 3 deputados eleitos pelo Círculo Eleitoral de Setúbal, João Paulo Rebelo, do PS, Paulo Edson Cunha, do PSD e Paula Santos, do PCP. Temos 3 temas em agenda para hoje: os programas eleitorais dos partidos, que já têm vindo a ser apresentados, com vista às legislativas. Entretanto, o Governo anunciou 10 mil milhões de euros para apoiar as exportações, na sequência da guerra das tarifas. E temos também sobre as contas públicas, um tema para debate, uma vez que o partido do Governo, o Governo, melhor dito, continua a achar que vamos ter saldos orçamentais positivos, vamos ter excedente orçamental, embora existam entidades que desconfiam dessa almofada, digamos assim, dessa previsão. O primeiro dos temas, os programas eleitorais, o Partido Socialista já o apresentou, a AD também, assim como o Partido Comunista, e começamos por Paula Santos. Paula Santos, o Partido Comunista, apresenta, entre muitas outras coisas, um salário mínimo de 1.000 euros logo no mês seguinte, praticamente no mês seguinte, creio que em julho, um salário mínimo de 1.000 euros, logo a seguir às eleições, e também uma tabela para um limite máximo das rendas, como uma forma de assegurar o direito à habitação. Estas são propostas execuíveis, imagino que defenda que sim, uma vez que são apresentadas pelo Partido Socialista, mas acha que não põem em causa as contas públicas? Muito boa tarde, Francisco. Cumprimento João Paulo Rebelo, Paulo Edson de Cunha, cumprimento todos os que nos estão a ouvir. São propostas execuíveis e são propostas necessárias e urgentes para garantir melhores condições de vida, para o desenvolvimento do nosso país, para assegurar o direito à habitação. Vamos primeiro à questão dos salários. Os salários no nosso país são extremamente baixos e, aliás, aquilo que se vê é que o mês é sempre maior do que o salário. E, portanto, o aumentar os salários, para além de garantir uma vida melhor para os trabalhadores, para as suas famílias, é também a medida para combater a pobreza, é uma medida que permite também dinamização da atividade económica no nosso país, porque todos sabemos que, havendo melhores salários, aumentando o poder de compra, isso tem reflexos positivos, quer na atividade de milhares de micro, pequenas e médias empresas, quer no próprio desenvolvimento do país. E, portanto, esses são aspectos que são de grande importância e que têm este reflexo. Aliás, permita-me que acrescente o seguinte: no contato que estamos já a ter com as populações, com pequenos comerciantes, este é um aspecto que tem vindo para cima da mesa, ou seja, o poder de compra ser baixo e o que é que isso significa e as dificuldades que há e que são sentidas por estes setores. E, portanto, o aumento dos salários é, de facto, algo que é fundamental. E aquilo que nós propomos é 1.000 euros em julho de 2025 e que possa naturalmente 1.000 euros o salário mínimo nacional em julho de 2025, mas aquilo que nós queremos é o aumento significativo dos salários e por isso é que nós propomos também, tendo como referências aumento de 15% no mínimo de 150 euros, que permita de facto essa evolução positiva. Não faz nenhum sentido, aliás, como faz o PS e o PSD, atirar para 2029 aquilo que é necessário
necessário hoje. Basta olhar aqui para a nossa vizinha Espanha, em que o salário mínimo nacional, eu creio que neste momento estará em 1.184 euros. Creio que é este o valor. E aquilo que estão a propor é que em 2029 ainda seja abaixo deste valor, o que é absolutamente inadmissível. E, portanto, há condições, há recursos, basta olhar para os lucros colossais da banca, das empresas do setor energético, da grande distribuição, e vemos que há, de facto, recursos financeiros para aumentar significativamente os salários. E, portanto, é esse o caminho que nós propomos, uma justa distribuição da riqueza, porque quem cria a riqueza no nosso país são os trabalhadores, e isso tem que ter tradução no aumento dos salários. Relativamente à habitação, os valores das rendas do nosso país estão a preços absolutamente astronómicos. E, portanto, os custos com a habitação são insuportáveis. Aliás, estivemos aqui a falar de salários, como é que alguém que tenha um salário mínimo ou um salário inferior a 1.000 euros, se pagar a renda, que estão no valor de 700, 800, já não tem dinheiro para as outras necessidades ao longo do mês. E, portanto, estamos a falar, de facto, de valores que são absolutamente especulativos e que não têm qualquer correspondência com a nossa realidade. E, portanto, aquilo que nós propomos é que haja, de facto, uma limitação dos valores máximos de renda que permita, efetivamente, combater esta especulação e também assegurar, de facto, valores de renda que sejam comportáveis para as famílias, para os jovens. Conhecemos muitas situações de jovens que não se conseguem autonomizar porque os valores de renda são de facto muito elevados e os custos com a habitação, mas defendemos mais. Defendemos que é necessário proteger os inquilinos, proteger os seus direitos, e isso através não só da garantia de estabilidade do contrato de arrendamento, que se tenha uma duração no mínimo de 10 anos, mas também com a remoção da legislação dos mecanismos que facilitam o despejo. Estas são medidas que nós consideramos que são fundamentais também para assegurar não só maior estabilidade, mas também combater estes valores especulativos das rendas que estamos a assistir. Deixa-me só concluir para dizer, vou ser telegráfica, ainda em matéria de habitação, como fez... Eu ia falar nisso, que o PCP defende 1% do PIB de investimento na habitação por ano. Sim, era essa proposta também que eu ia referir, que haja de facto um programa nacional de habitação pública que permita a requalificação, a manutenção e a construção de habitação para responder às necessidades de habitação do nosso país, e não estamos a falar de habitação para as famílias que possam ter mais dificuldades económicas, mas falamos também de habitação dirigida a diversas camadas da população. Precisamos, de facto, de alargar a oferta pública de habitação para corresponder àquelas que são as necessidades do nosso país, e são muitas. Creio que falando com a população, este é um dos primeiros, o salário, as pensões, a saúde e a habitação são os problemas mais sentidos e aqueles que surgem logo na conversa e nas preocupações das pessoas e nas suas vidas. Propomos também que haja uma redução das prestações a quem tem empréstimo à banca. Aquilo que nós temos visto nos últimos, podemos falar assim, nos anos mais recentes, é que de facto as prestações de quem tem empréstimo à banca são muito elevadas. A banca tem tido lucros de facto colossais, mas não vemos por parte da banca um único cêntimo nesta intervenção para assegurar, de facto, nesta intervenção na habitação. E, portanto, esta também é uma questão que temos colocado e que apresentámos também no nosso compromisso eleitoral, aliás, que foi apresentado na semana passada. Passamos agora para João Paulo Rebelo. O Partido Socialista também já aprovou e já apresentou o seu programa eleitoral. Tem propostas em várias áreas, como é natural num programa eleitoral. Por exemplo, no caso da saúde, combater a falta de médicos nos centros de saúde através de um apoio ao alojamento para os médicos, para que aceitem deslocar-se para aquelas áreas que são menos apetecíveis e que têm a maior carência de médicos. Criar também
350 gabinetes de médico-dentistas em todos os concelhos do país e, além disso, também a contratação de 300 psicólogos até a final de 2026. No que diz respeito ao apoio às famílias, o PS promete aumentar o abono de família, com 2 aumentos de 25%, o primeiro em 2026 e depois também em 2028, e uma outra novidade, que é talvez aquela que tem sido mais discutida na opinião pública, o programa Pé de Meia, que é a atribuição de 500 euros em certificados de aforro às crianças que nascem a partir de 1 de janeiro de 2025, portanto isto será já com retroativos. João Paulo Rebelo, temos aqui um programa do Partido Socialista que, além destas medidas, também defende o aumento dos rendimentos, designadamente dos salários, também do salário mínimo. O que é que quer destacar deste programa do Partido Socialista? Muito boa tarde, antes de mais, Francisco, e à Paula Santos, ao Paulo Edson Cunha também, naturalmente a todos os que nos ouvem. Olha, eu começava por destacar a diferença que há do programa do Partido Socialista, em termos conceptuais, se quisermos, para o programa do atual governo, para o programa da coligação da AD. E começava por destacar o que é uma crítica que o atual Primeiro-Ministro faz ao programa do Partido Socialista, acusando de ser um programa despesista, irresponsável, que quer dar tudo a todos, procurando, no fundo, menorizar o projeto e as ideias que o Partido Socialista tem, nomeadamente a nível orçamental. Ora, é preciso esclarecer que o Partido Socialista não quer dar tudo a todos, mas o Partido Socialista quer, de facto, dar a muitos o mesmo que a Aliança Democrática quer dar a muitos poucos. Porque, na verdade, contas feitas, as principais medidas que impactam o Orçamento do Estado propostas pelo Partido Socialista contam ou somam cerca de 1.750 milhões, 1,75 mil milhões de euros. A verdade é que, dias depois do Sr. Primeiro-Ministro ter feito esta crítica ao programa do Partido Socialista, apresentou o próprio programa da AD, em que só e apenas na redução que se propõe fazer ao IRC, portanto ao imposto que no fundo as empresas pagam, mas que muito particularmente muito poucas empresas pagam a grande maioria da receita de IRC, só esta proposta de descida que a AD faz significa cerca de 2 mil milhões de euros. Ou seja, o Partido Socialista baseou as suas contas e as suas propostas, de facto, na margem que o próprio Governo já para o ano 2025 apresentava neste orçamento. E porquê é que dizemos que queremos dar, de facto, a muitos? Porque a nossa escolha é mesmo essa. Portanto, nós queremos, efetivamente, procurar beneficiar a maioria das pessoas, ao contrário de beneficiar poucas empresas. E as empresas que são beneficiadas pela descida do IRC são justamente aquelas que a Paula Santos ainda há pouco referia. São os bancos, são as operadoras de telecomunicações, as grandes operadoras, são o comércio, digamos, das grandes superfícies. No fundo, as grandes empresas e aglomerados empresariais que, na verdade, não há nenhuma evidência que a descida de impostos a estas empresas se traduza em mais investimento ou mesmo em aumentos salariais. Ao contrário,
há evidências, e o Francisco não referiu essa, quando ouvi dizer uma das que tem sido mais faladas e acabou por falar no pé de meia, eu pensei que ia falar da proposta do IVA zero para um determinado cabaz alimentar, portanto, de produtos alimentares básicos e essenciais a todos nós. E essa, sim, nós temos evidências de que tem impacto na carteira das pessoas. E temos evidências porque é uma medida que já foi experimentada, como nós sabemos, foi experimentada no ano 2023 e, objetivamente, o Banco de Portugal, o próprio Banco de Portugal, que no início da implementação desta medida tinha apresentado algumas dúvidas sobre o impacto que ela eventualmente teria, lá está, no bolso dos portugueses, a verdade é que 6 meses depois veio reconhecer que efetivamente houve um impacto e houve um impacto positivo para os consumidores. E, portanto, as propostas do Partido Socialista são propostas não só realistas, não só com base num cenário macroeconómico muito mais aproximado, com inclusivamente o que são previsões, seja do próprio Banco de Portugal, seja do Conselho de Finanças Públicas, seja do próprio FMI, enfim, das instituições internacionais que de facto avaliam e acompanham as trajetórias orçamentais dos mais diversos países. O que é que isto significa para lá as medidas que o Francisco referiu? Eu, quase em jeito de conclusão, identificava de facto 3 grandes apostas. A habitação e o SNS, de uma forma geral também as prestações e apoios sociais do Estado e depois um impacto objetivo e uma verdadeira redução de impostos, mas aí sim do IRS, não do IRC, porque não é que o Partido Socialista não entenda que as empresas não devam beneficiar, digamos, de descida de impostos, entendemos é que o devem fazer, ou que lhes deve haver esse benefício, quando objetivamente evidenciam que estão a contribuir para o crescimento económico do país, para o desenvolvimento. O que é que isto significa? Significa que uma empresa, quando, por exemplo, parte dos seus lucros se transformam em capital próprio, ou seja, investindo na robustez financeira da empresa, deve haver, portanto, uma redução de impostos, neste caso concreto, de IRC. Quando as empresas compram equipamentos, investem em maquinaria, portanto, no seu próprio negócio, também devem beneficiar, do nosso ponto de vista, de reduções de impostos. Quando, por exemplo, aumentam o seu quadro do pessoal, quando contratam mais pessoas, quando aumentam salários e valorizam salários, aí sim entendemos que deve haver, de facto, benefícios fiscais. De resto, conceptualmente, o que entendemos é que temos que trabalhar mais para a qualidade de vida das famílias, das pessoas, do que propriamente esta aposta que, em contraponto, a AD faz, que é acreditar que é pelo lado, digamos, das grandes empresas que depois o país, digamos, pagará num futuro melhores salários e, portanto, criará melhores condições de vida às famílias. É, digamos, uma forma muito, muito clara de deixarmos as nossas propostas e de facto, esperarmos que os portugueses compreendam, de facto, estas duas formas diferentes de encarar a gestão do Estado e que, naturalmente, beneficiem o Partido Socialista com o seu voto. Paulo Edson Cunha, imagino que queira rebater algumas das coisas que disse João Paulo Rebelo, e sobre o programa eleitoral da AD, eu destaco aqui 2 propostas: o salário mínimo de 1.100 euros e a proibição do uso dos telemóveis nas escolas pelas crianças. Paulo Edson Cunha. Muito boa tarde, Francisco Rito, João Paulo Rebelo e Paula Santos, e também a todos que nos ouvem. Sim, quero rebater algumas das coisas que aqui foram ditas,
e, sobretudo, apresentar aquilo que são as nossas medidas, porque penso que as medidas que são apresentadas pela AD são medidas, em primeiro lugar, já conhecidas da população. Conhecidas da população porque são medidas de continuidade, a grande maioria delas, e são medidas que estavam a ter um impacto positivo na vida das pessoas. Isso é que verdadeiramente é importante. É verdade que existiram um conjunto de alterações, digamos que estruturais, do ponto de vista do contexto internacional. E essas mudanças, com certeza que estão refletidas neste programa, porque as mudanças, apesar de serem, ou continuarem a ser dia a dia, não deixam de já ter surgido algumas delas, sobretudo com a presidência de Donald Trump, que veio e que vem de semana após semana tentar revolucionar um bocadinho aquilo que é o contexto global e afetando economias mais pequenas como é a nossa, como é o nosso caso. E isso deve-nos fazer também refletir, por exemplo, naquilo que o João Paulo Rebelo agora estava a dizer relativamente às empresas. Nós caminhamos a passos largos para um protecionismo exacerbado, porque somos levados a isso. Tivemos uma discussão a semana passada, não quero fugir do tema, aliás, começo por me centrar na questão das empresas, que quer a Paula Santos, quer o João Paulo Rebelo aqui falaram, e na questão do IRC para as empresas e naquilo que podem ter os benefícios para os trabalhadores, o salário mínimo nacional, etc. E para dizer que ainda a semana passada, João Paulo Rebelo reclamava aqui a intervenção do Governo. E eu disse que eu, do ponto de vista pessoal, também concordava que o Governo, gostaria que o Governo tivesse algum tipo de intervenção, mas referi que, do ponto de vista institucional, faria muito mais sentido aquilo que veio a acontecer. E aconteceu durante a semana, que foram um conjunto de tomada de medidas, foram tomadas medidas, vamos discutir, penso que vamos discutir mais à frente neste programa, e essa tomada de medidas vieram não só do nosso governo português, mas também de medidas proteccionistas. Vamos ver se são aplicadas ou não, também em função do contexto global, porque houve a suspensão das tarifas de Donald Trump, mas em função disso é preciso nós vermos que nós temos efetivamente que proteger as nossas empresas. E era aqui que eu queria chegar. Esta redução de IRC é uma redução que tem benefícios claros para a grande maioria das nossas empresas. É falso dizer que apenas vai afetar, e há números concretos que dizem que não, que apenas vai afetar as grandes empresas. É natural que as grandes empresas, 1% sobre um valor muito superior, é natural que tenha um impacto diferente sobre um valor mais pequeno. Agora, também a verdade é que são os pequenos empresários, as pequenas e médias empresas, que mais precisam deste tipo de incentivos e que mais precisam deste tipo de atenções. Portanto, parece-me que é uma medida absolutamente vital para a nossa economia, esta e muitas outras de benefícios fiscais que o nosso governo foi dando e promete dar também neste programa eleitoral, que foi dando ao longo do último ano, que no fundo a última legislatura apenas durou um ano. A questão do salário mínimo nacional, todos gostaríamos de dar, eu penso que isto estamos sempre todos de acordo, todos gostaríamos de ir para aquilo que o Partido Comunista vem apregoando, e se nós pudéssemos até dar 2.000 euros de salário mínimo nacional, com certeza que estaríamos a dar, e até em termos de promessas eleitorais, nós estaríamos a fazê-lo. Acontece que nós temos de ter contas equilibradas, e dentro destas contas equilibradas, eu penso que o Governo já foi mais longe do que aquilo que eram as previsões que vinham do próprio Partido Socialista, portanto, aquele plano trianual. O Governo, no último ano, já foi mais longe, e já foi mais longe para as perspectivas para os anos seguintes. E neste programa já vai mais longe do que aquilo que estava apresentado no último Orçamento de Estado, nas perspectivas do último Orçamento de Estado. Daí que, se nós já estamos a ir mais longe do que aquilo que o Partido Socialista preconizava, eu não consigo entender agora, de repente, a não ser que tenham descoberto outro tipo de economia, outro tipo de dados da nossa economia, como é que nós poderíamos apresentar números ainda superiores àqueles que o Partido Socialista não só não deu quando lá esteve, mas nem estou a falar disso, estou a falar daquilo que o Partido Socialista tinha preconizado
caso se mantivesse no poder e daquilo que eram as suas previsões económicas. Portanto, daquilo que diz respeito à redução de impostos, estamos conversados. A grande verdade é que parece-me absolutamente necessário e absolutamente comprovado o impacto que tem na nossa economia da descida do IRC, e uma economia competitiva é absolutamente essencial para o nosso país, neste momento, mais do que nunca até. E a questão do salário mínimo nacional e de outros benefícios fiscais e, sobretudo, o aumento progressivo também do salário médio, que a AD e este governo parecem os únicos preocupados com a questão do salário médio, porque nós temos cada vez mais, ao longo dos últimos anos, uma aproximação do salário mínimo para o salário médio. Portanto, estamos, no fundo, a nivelar por baixo os salários, e isso era uma preocupação que eu gostaria de ver, e acho que até de certa forma irónico, que partidos como o Partido Comunista não tenham essa preocupação e que a sua única preocupação esteja em nivelar por baixo, quando a nossa preocupação é que quem ganha menos vá ganhando cada vez mais, que é justo que assim seja, e que se vá aproximando dos países da média da União Europeia, mas, sobretudo, quem tem funções médias numa empresa e quem tem salários médios já hoje em dia, não se vá nivelando por baixo, mas vá se aproximando cada vez mais dos salários de topo. E é isso que nós não temos visto. As questões da educação, isto para ser mais ou menos sintético, porque calculo que o meu tempo já esteja a esgotar. As questões da educação que são apresentadas eu parece que a medida dos telemóveis é uma medida simbólica, mas é uma medida com um fortíssimo impacto na nossa sociedade. Eu acho que é absolutamente vital que assim seja. E a preocupação que a AD e este último governo mostrou, não só para a juventude, mas agora neste momento também inclinando-se muito mais para uma faixa etária ainda abaixo daquela que foi a preocupação neste último mandato, parece-me um sinal bastante positivo e um sinal encorajador para aquilo que vai acontecer se a AD ganhar. A medida do cheque, a medida simbólica do cheque do Partido Socialista, eu pronunciei na semana passada, parece-me que não tem o impacto, é apenas uma medida simbólica e que não vai ter o impacto que o Partido Socialista pensa que poderá ter, a não ser que queira mesmo isto apenas como uma medida simbólica para ganhar votos. Tirando isso, não parece que vai ter um impacto necessário, não é a medida necessária neste momento, e que vai fazer gastar dinheiro ao Orçamento de Estado sem ter um impacto direto e um impacto imediato, que era aquilo que se desejava. Vou dar a palavra ainda a João Paulo Rebelo e Paula Santos para poderem ter aqui o direito de réplica relativamente a afirmações do Paulo Edson Cunha, designadamente no que diz respeito ao PCP, sobre alegadamente não se preocupar com os salários além do salário mínimo, e também a João Paulo Rebelo sobre outras coisas que foram ditas sobre o programa do Partido Socialista, e pedia, e eu passava já agora para Paula Santos, que nos dissesse também se acha uma boa ideia esta de proibir os telemóveis nas escolas, se acha execuível, por um lado, e necessário, por outro. Paula Santos. Francisco, rapidamente, não corresponde, não é verdade que o Partido Comunista Português não coloque as questões relativamente ao salário médio. Aliás, nós temos colocado a necessidade da convergência com o salário médio da zona euro. Eu há pouco, quando fazia referência ao salário mínimo nacional, é porque há de facto essa necessidade do aumento do salário mínimo nacional, mas eu não fiquei por aí. Apresentei aquela que era a outra proposta que nós anunciámos, que se prende com o aumento dos salários, tendo como referência 15% no mínimo de 150 euros. E mais, é preciso também, e agora acrescento, revogar a caducidade da contratação coletiva, porque esse é um instrumento que permite no setor privado a valorização dos salários dos trabalhadores, assim como o reforço dos seus direitos. Não posso deixar de fazer uma outra referência relativamente, quando se falou-se aqui foi aqui referido por Paulo Edson de Cunha, as contas equilibradas, mas essas contas equilibradas nunca há referência quando é para reduzir o IRC, por exemplo, ou quando foi para atribuir benefícios fiscais. A redução do
do IRC em 2025 são 365 milhões de euros. Os benefícios fiscais em 2025 são 1.800, estima-se que sejam à volta de 1.800 milhões de euros. O regime dos residentes não habituais, o seu impacto também são 1.600 milhões de euros. Ou seja, estamos a falar aqui só nestas três medidas e nestas três opções, um conjunto de verbas significativas que, por opção política, não há outra razão a não ser a opção política, o governo do PS e do CDS, e anteriormente por parte do Partido Socialista, e já agora referir há pouco o Partido Socialista, fez um conjunto de considerações, o João Paulo Rebelo, relativamente ao IRC, mas a verdade é que viabilizou esta redução do IRC para 2025 e, portanto, tem também responsabilidades relativamente a esta matéria. Mas estamos a falar de verbas, de receitas que abdicou do Estado e que são importantes para as pensões, são importantes para a saúde, para a educação, para a habitação e, portanto, este argumento não colhe. Este é um argumento, de facto, de quem não quer resolver os problemas das pessoas, aliás, como não o fizeram, e que aquilo que é o seu objetivo é favorecer os interesses, em particular, dos grupos económicos e das grandes empresas, que foi aquilo que, de facto, fizeram. Francisco, relativamente à questão que coloca, eu creio que está mais do que identificado o problema da utilização abusiva dos ecrãs lúdicos e que nós consideramos que é necessário, de facto, que haja, com a participação da comunidade educativa, dos professores, dos pais, dos estudantes, de facto, um caminho para a redução dessa utilização abusiva dos ecrãs lúdicos. Agora, é preciso também um investimento nos espaços exteriores das nossas escolas. E quando nós colocamos o investimento nos espaços exteriores das nossas escolas, por um lado, que seja estimulada a brincadeira, o jogo junto das nossas crianças, sejam assegurados os meios para o desenvolvimento do desporto escolar, para a realização de um conjunto de atividades, aliás, que nas nossas escolas são inúmeros projetos, clubes, a criatividade, mas que pode ir muito mais longe com meios. E nós consideramos que é importante esta abordagem, esta intervenção desta forma global. João Paulo Rebelo, também dar-lhe a oportunidade de referir aqui algumas das coisas que o Paulo Edson Cunha disse e eventualmente também a Paula Santos, e sobre esta ideia de proibir os telemóveis nas escolas, acha que pode vir a ser uma medida consensual ou não tem viabilidade? Eu julgo que sim, muito rapidamente, relativamente a essa questão. Pessoalmente estou de acordo a que, de facto, se possa vedar o uso do telemóvel, até certa idade, naturalmente, nas escolas. Acho que, de resto, tem vindo a gerar um consenso na sociedade portuguesa que é hoje muito evidente e, portanto, concentrava agora esta minha segunda intervenção neste tema para me focar em dois pontos essenciais. O primeiro é que o Paulo Edson Cunha aqui falou sobre a preocupação da AD com o salário mínimo nacional e com o salário médio. Eu só queria deixar bem claro que entre 2015 e 2023, portanto, no período de governação mais recente do Partido Socialista, o salário mínimo nacional subiu 62%. Repito, 62%. Eram 505 euros em 2015, eram 820 euros em 2023. Não encontramos paralelo nos 50 anos de democracia, digamos, de um aumento tão significativo, tão prolongado, enfim, num igual período de tempo. Portanto, relativamente à preocupação com os salários mínimos, evidentemente o PS não aceita lições de mais ninguém. Relativamente, e se quiser, Francisco, não sei se estará de acordo com isso, mas introduzia até já depois aqui a questão do segundo tema, se não me levar a mal. Sim, já estamos há bastante tempo com este primeiro tema, podemos avançar.
Exatamente, porque o próprio Paulo Edson Cunha também falou da questão das tarifas e, portanto, desta resposta anunciada pelo governo dos 10 mil milhões de euros, mas antes mesmo disso, é preciso perceber que do ponto de vista das previsões que o governo atual apresenta para o crescimento do PIB, elas não encontram, digamos, respaldo, não encontram conforto em nenhuma entidade minimamente credível nesta matéria. O AD prevê, só para termos ideia, que o aumento, portanto, que o crescimento do PIB em 2026 seja de 2,2%, que depois em 2027 seja de 3%, para depois em 2028 ser de 3,4%. Portanto, o Partido Socialista é muito mais razoável, apresenta taxas de crescimento que rondam os 2% ao ano, em 2027 com uma ligeira quebra, e, portanto, achamos, mais uma vez, que quem está a ser irresponsável, quem está, digamos, a ser profundamente otimista, não é, de facto, o Partido Socialista, que, inclusivamente, no seu cenário macroeconómico também, prevê, digamos, excedentes da conta do Estado praticamente nulos ou de 0,1%. Entende o Partido Socialista, e já não é de agora, que evidentemente as contas certas são, digamos, algo de importante, a redução da dívida pública é também algo de importante, mas que tem que ser feito, evidentemente, não também à custa, digamos, da qualidade de vida das pessoas, da vida das empresas e das famílias, e, portanto, apontamos para não grandes excedentes, mas para contas verdadeiramente certas, no sentido de não termos saldos orçamentais. Já o PSD acha que, de facto, consegue fazer estes 3,8 mil milhões de euros de borlas fiscais e de investimentos extraordinários e, ainda assim, conseguir saldos orçamentais muito irrealistas do nosso ponto de vista. Para concluir, então, esta questão ou entrando na questão dos 10 mil milhões de euros de apoio às exportações. É de facto extraordinário e portanto, acho que chegámos a um ponto em que já não há, enfim, um mínimo de vergonha. Não há como fugir à palavra em de facto apresentar alguns dados. Repare-se, aqui ao lado, em Espanha, e há pouco também já se falava de Espanha, o Governo anunciou há dias apoios no valor de 14 mil milhões de euros. Nós assistimos ao Ministro da Economia português a dizer que o nosso pacote era o quádruplo do pacote espanhol. Portanto, 10 mil milhões de euros, evidentemente, para a nossa economia, que é um país, como sabemos, um quarto dos habitantes que tem, da população que tem Espanha, portanto, apresenta praticamente o mesmo apoio. Eu dava-vos aqui uma referência que eu acho que também é muito expressiva e impressiva, que é os apoios públicos à economia atribuídos no período da Covid, e no período da Covid, note-se, estou aqui a considerar 3 anos, 2020, 2021, 2022, foi de 16,5 mil milhões de euros. Portanto, em 3 anos, 16,5 mil milhões.
o Governo apresenta-se com 10 mil milhões de euros neste pacote já, portanto, para o próximo ano. João Paulo Rebelo, vamos passar também aos outros participantes. O João Paulo, por acaso, tinha referido que ia entrar no segundo tema. Vou concluir o segundo tema só dizendo, destes 10 mil milhões, 8,7 mil milhões são linhas de crédito, 1,2 mil milhões são seguros de crédito à exportação e, na verdade, o que o Governo apresenta são 200 milhões de euros em apoios diretos à internacionalização, o que, portanto, esta conversa dos 10 mil milhões é um bocadinho, se quiser, como a conversa do IRC do ano passado, correu-lhe mal, a AD, porque estavam a contar que o orçamento do ano passado não era aprovado e que iam a eleições com os portugueses, de facto, a sentirem um aumento extraordinário nas suas remunerações ao final do mês, mas, objetivamente, agora o tiro também saiu pela culatra. Agora há menos devolução de IRC, as pessoas têm menos a receber. Além de que alguns vão mesmo pagar. Paulo Edson Cunha, sobre esta medida dos 10 mil milhões de euros para apoiar as exportações, numa altura em que o mundo está numa guerra das tarifas, depois do anúncio do aumento de tarifas do presidente norte-americano, Donald Trump, que importância é que atribui a esta medida anunciada pelo Governo, depois de um silêncio em que Luís Montenegro foi criticado por não reagir aos anúncios de Donald Trump? Esta é a resposta que deve ser dada e que utilidade é que pode ter, tendo em conta aquilo que João Paulo Rebelo diz, que isto espremido são 250 milhões de euros, o resto são garantias bancárias e linhas de crédito, mas apoios diretos do Estado são 250 milhões. Francisco Rito, eu quase que diria... o que é que eu posso dizer daquilo que o João Paulo Rebelo fez aqui, esse flic-flac que ele fez da semana passada para esta semana? Então vamos lá ver se nos entendemos. Há uma semana, João Paulo Rebelo estava aqui a reclamar porque o Governo não tinha apresentado nenhuma medida, porque era um escândalo, porque não sei quantos, porque era necessário... Eu tenho... Isto era João Paulo Rebelo há uma semana. É só rever o seu programa. Há uma semana... É verdade, João Paulo. É verdade. Há uma semana... Há uma semana aqui, era a maior vergonha. Porque o Governo... E ainda agora ele estava a dizer, não é? Portanto, ainda agora estava a dizer. O Governo apresentou uma medida... O Governo... Eu percebo... João Paulo, deixa-me só dizer depois... Agora, o Governo apresentou uma medida... E é preciso não ter vergonha, nenhuma, é extremamente eleitoralista, é isto, é aquilo. Por outro lado, o Governo apresenta medidas que me parecem absolutamente equilibradas, e isto responde já à pergunta que o Francisco Rito aqui disse, e também é dizer, isto não é nada. Se o Governo tivesse apresentado estas medidas em fundos perdidos, teríamos João Paulo Rebelo e muito mais a Paula Santos, que ainda nem sequer falou, a dizer isto é um escândalo, é beneficiar as grandes empresas e o dinheiro vai todo para as grandes empresas. Portanto, vocês entendam-se, é necessário apoiar as empresas ou não? As empresas, as nossas empresas, as empresas portuguesas, num quadro competitivo, precisam deste apoio ou não? Eu, da parte da Paula Santos, quando eu digo a Paula Santos, eu digo da parte do PCP, obviamente, porque não pessoalizando isto, eu compreendo. Há uma questão doutrinária, há uma questão ideológica. Aqui, infelizmente ou felizmente, o Partido Comunista não foge disso e nós já vamos estando habituados. Agora, da parte do PS, tem de haver aqui alguma coerência naquilo que é uma determinada linha de orientação. Não são 200 mil euros, porque o apoio através de fundos e de linhas de crédito não são 200 mil euros. O que o João Paulo Rebelo disse foram... Estas empresas, 200 ou 300 milhões de euros. Paulo Edson Cunha, o João Paulo Rebelo falou em 250 milhões. Milhões, eu peço desculpa, eu emendei. 250 milhões de euros. 200 mil era muito pouco. 250 milhões de euros. Mas não são 250 milhões de euros, porque o resto do dinheiro que o João Paulo Rebelo diz que está através de linhas de crédito, de apoios bonificados, tudo isso se transforma em dinheiro. E tudo isto se transforma em apoios que estas empresas não têm de uma outra forma. E depois a forma também como este dinheiro será conduzido
através dos diversos programas que vão ser apresentados, também eles, em muitos casos, podem dar um conjunto de majorações às empresas que se revelam muito mais, portanto, com um valor muito superior às tais 200 e tal milhões de euros. Isto, para começar, parece-me que é uma medida, neste momento, suficiente, é a medida possível também neste momento e também é a medida que se ajusta também ao momento que o país vive e à incerteza que existe. Porque a grande verdade é que nós podemos, com as tarifas, nós podemos estar aqui a discutir que vamos apresentar tarifas, porque os Estados Unidos vão apresentar tarifas, como estávamos há uma semana, e as tarifas efetivamente foram apresentadas, foram apresentadas pelo Donald Trump, mas as mesmas tarifas foram suspensas. E ao mesmo tempo que são suspensas, nós sabemos que daquela cabeça, um dia suspende, no outro dia, afinal, não são para todos os produtos como se esperava, como vimos, por exemplo, até nas medidas para os chineses, assim não foram em todos os produtos que aquelas medidas foram aprovadas. Portanto, aquilo é de tal forma imprevisível que os governos também, imagino que todos eles, neste momento, têm uma dificuldade muito grande em tomarem medidas ajustadas com uma realidade concreta que não existe. Por fim, para dizer, também para responder só aqui uma coisa sobre o salário mínimo, não estou a regredir muito no tema, mas para dizer que eu percebo a lógica, mas nós estamos a comparar o incomparável. Eu percebo a lógica do João Paulo Rebelo, percebo-a. Agora, a grande verdade é que ele está a falar de 10 anos de governação. Ele não está a falar de um ano de governação. E num ano de governação, nós aumentámos 50 euros. E aumentámos. Quando o Partido Socialista tinha para 855 euros, nós aumentámos para 870. E que estão efetivamente em vigor, quer dizer, não é propaganda. E não era previsível que houvessem eleições. E, por outro lado, passam para 920 em 2026 e não os 900 euros previstos. Portanto, todos estes, estamos a falar dos maiores aumentos de sempre do salário mínimo nacional. E de facto, o Partido Socialista esse mérito teve um conjunto de aumentos do salário mínimo significativos e na altura certa eu próprio escrevi sobre isso, não tínhamos aqui no programa. Mas pronto, agora nós temos que ver as coisas neste momento as previsões que apontavam para 2024, neste caso para 2025, que apontavam para 2025, as do PSD eram e foram maiores do que as do Partido Socialista. E aquilo que é a previsão dos números que nós tínhamos na discussão do último Orçamento de Estado, os números apresentados pelo Partido Socialista, o Governo, neste caso a AD, apresentam números superiores. E é disto que nós estamos a discutir. Nós podemos, o João Paulo Rebelo pode discutir o que quiser. Se quiser, pode discutir a história do salário mínimo nacional. E também pode ter alguma legitimidade de estar aqui a discutir alguns pontos, assim como o Partido Comunista pode ter alguma legitimidade. Mas nós estamos a falar do presente. E dentro do presente, quem dá mais condições, quem deu mais condições aos trabalhadores e quem aproximou efetivamente o salário médio, ao contrário do que a Paula Santos aqui disse, uma coisa que o Partido Socialista pode defender ou não, do Partido Comunista, mas o Partido Comunista esteve lá com a geringonça e foi sempre apoiando o governo mesmo quando não estava na geringonça. E exigiu sempre aumentos de salários bem maiores, exigiu sempre o aumento maior do salário mínimo nacional. É que o aumento médio, eu termino já aqui, a grande verdade é que o aumento médio deu-se com o PST, com a AD, e não é difícil de nós percebermos isto, porque quem deu um conjunto de benefícios a quase todos os setores da sociedade, que vai dos polícias aos professores, passando pelos enfermeiros, os técnicos sociais de justiça, etc. Quem tentou ajustar e colocar alguma justiça social foi o governo da AD. Ponto final. Quem fez alguma coisa pelas pessoas, e aliás, se as pessoas forem justas, vão recompensar a AD. Vão recompensar a AD porque a AD efetivamente trabalhou para as pessoas. Paula Cunha, deixe-me passar para a Paula Santos, que já temos pouco tempo e a Paula Santos ainda não falou sobre este segundo tema, sem prejuízo de um à parte aqui sobre estas últimas afirmações do Paulo Edson Cunha. Paula Santos, sobre os 10 mil milhões para apoiar as exportações, tem alguma importância, reconhece importância a esta medida?
Deixa-me só dizer o seguinte, eu não sei se o Paulo Edson de Cunha, daquilo que estava a falar das consequências das suas opções políticas, se é o encerramento dos serviços de urgências, se é a multiplicação de famílias que saem da sua casa e que acabam por ficar numa habitação precária, ou se é das famílias com o salário baixo não conseguem suportar as suas contas. E, portanto, este é o legado do PSD e do CDS, eu creio que quanto a isso estamos conversados. Francisco, sobre a questão que coloca, eu queria referir 3 aspectos. Um primeiro, aliás, nós vimos isto durante toda a governação do PSD e do CDS e na semana passada também aconteceu que foi mais uma ação de propaganda por parte do governo, inseriu-se nessa estratégia, aliás, que este governo foi tendo ao longo ao longo dos 11 meses de governação. Sob o segundo aspecto, prende-se com o seguinte, parece que estamos aqui perante, de facto, um truque para somar, dar este montante dos 10 mil milhões de euros, mas isto soma garantias bancárias, linhas de crédito, seguros, sem correspondência, de facto, com a despesa pública. E, portanto, esta era a segunda nota que queria deixar, com uma preocupação, porque nós vimos isto no período da pandemia, de que houve um aproveitamento, em particular por parte dos grupos económicos, das grandes empresas, nos apoios que foram disponibilizados. E aquilo que é necessário é mobilizar os recursos públicos para defender, de facto, os setores mais atingidos, em particular as micro, pequenas e médias empresas. E bem sabemos que em diversas matérias as micro, pequenas e médias empresas ficam praticamente sempre excluídas. Podem não ficar dos critérios, ou seja, podem não ficar no quadro teórico a dizer que se podem candidatar e que podem recorrer, mas depois na prática, com os critérios que são utilizados, é muito difícil conseguirem aceder a um conjunto de apoios. Eu estou a fazer uma consideração mais genérica e esperemos que não seja o mesmo e que aquilo que o Governo anunciou não seja mais uma vez para aproveitamento por parte dos grupos económicos. E o terceiro aspecto que queria colocar prende-se com o seguinte, a situação que nós estamos a viver com esta imposição de tarifas por parte da administração Trump, aliás, isto revela a sua agenda reacionária e com o objetivo de favorecer a estratégia de domínio dos Estados Unidos da América no plano internacional. Mas a verdade é que parece que se quer desperdiçar novamente uma oportunidade para intervir naquilo que é necessário. Quando digo para intervir naquilo que é necessário é de apostar e reforçar o mercado interno e naturalmente isso exige o aumento dos salários, regulação de preços, o apoio às micro, pequenas e médias empresas, mas um outro aspecto que há muito nós temos vindo a colocar, que é estratégico para manter, no plano da nossa soberania e da redução da dependência do país, que é de facto a substituição de importações por produção nacional. E mais uma vez, isto ficou completamente fora daquilo que foi anunciado por parte do governo. E a verdade é que os anos vão passando, o aparelho produtivo do nosso país é cada vez mais débil e não há de facto uma estratégia para a aposta e para a promoção da produção nacional, para a produção de bens que são fundamentais para a nossa vida, por exemplo, os alimentos, os medicamentos, questões que se prendem com a soberania no plano da energia, os equipamentos, e isto permite-nos, no futuro, a gente não sabemos o que é que vai acontecer, nem sabemos como é que se vai desenrolar os impactos, de facto, relativamente a estas tarifas. Eu creio que há aqui um conjunto de aspectos que são ainda imprevisíveis, mas a verdade é que não se dota o país dos instrumentos e dos meios que são necessários para, de facto, enfrentar essas situações. Eu creio que na semana passada já tinha feito esta referência. Sim, a propósito de uma situação completamente diferente que foi a pandemia, mas que se viu como estávamos dependentes. E agora, mais uma vez, este é um aspecto absolutamente estratégico que eu queria aqui salientar. Sim, obrigado, Paula, por ter terminado e pedir isso.
João Paulo Rebelo, temos só aqui um minuto para o final do programa e imagino que queira responder ao que disse há pouco Paulo Edson Cunha, pelo menos na altura pareceu-me que pretendia fazê-lo. Sim, eu na verdade na semana passada o que fiz referência não foi exatamente a pedir, digamos, qualquer medida ao Governo. O Paulo talvez tenha percebido mal, mas o que eu sempre afirmei foi que não se conhecia uma reação do Governo português e não era uma reação necessariamente em medidas específicas, mas era censurar o silêncio. Sim. Uma reação política, exatamente, como alguns países europeus fizeram, e não aguardando pelo tal consenso que o Paulo Edson Cunha na semana passada nos falava, até porque relativamente ao presidente norte-americano, nem o próprio presidente da República se tem coibido de facto pôr em causa, inclusivamente, nossa parceria, a nossa aliança de muitos anos com o presidente, com os Estados Unidos, evidentemente ressalvando sempre que estas questões têm que ser avaliadas e têm que ir sendo avaliadas e, portanto, não quer dizer que de repente vamos cortar relações, evidentemente, com um país com quem temos relações de facto já há muitos anos, mas temos que olhar para essas mesmas relações quando do outro lado temos o presidente que temos, objetivamente, e portanto o ponto era muito mais esse. Relativamente... mesmo para terminar, João Paulo. Mesmo para terminar, a questão das contas públicas, enfim, já fiz várias referências. Já fez uma referência e já não temos sobre o saldo orçamental e sobre o PIB, e portanto acho que... Fica para um programa próximo. Despeço-me dos três: João Paulo Rebelo, deputado eleito pelo PS, Paula Santos, deputada eleita pelo PCP, e Paulo Edson Cunha, deputado eleito pelo PSD. A Semana Política volta de hoje a 8 dias. Uma boa semana para todos. A Semana Política. A Semana Política. João Paulo Rebelo, Paula Santos, Paulo Edson Cunha. Debatem os principais temas da semana na perspectiva da região. À segunda-feira, a partir das 5 da tarde, com repetição, terça às 3. A Semana Política. A Semana Política.